Profissões de enfermagem. Eu sou Rafael Vale, enfermeiro e estudante para concursos. O tema da videoaula de hoje é sobre segurança do paciente. É um tema que está em alta e bastante comentado. E o vídeo vai falar sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Ok, sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente, nós temos as seguintes: redução do risco de infecção associado aos cuidados de saúde, redução do risco de queda, identificação correta do paciente, identificação correta de exames, hemoderivados, a comunicação efetiva, a medicamentos de alta vigilância, o controle sobre esses medicamentos. Espera aí um pouquinho. Também as cirurgias em local de intervenção, procedimentos e paciente correto. No que diz respeito à redução do risco de infecção associado aos cuidados de saúde, a principal estratégia é a higienização das mãos. Eu coloquei essa regra mnemônica, que é uma forma de gravar a sequência de lavagem das mãos. Eu falo assim, pedi de pupi, onde o P significa palma, aí na sequência vem dorso, interdigitais, dedos, polegar, unha e encerra com o punho. E quanto à higienização das mãos, existe 5 momentos para que seja realizado esse procedimento. Vamos ver quais são esses momentos. Bom, tá aí nessa ordem, mas sempre que você tiver antes de contato com o paciente, você lava a mão. Antes de realizar qualquer procedimento, também. E existem 3 momentos, que são esses aqui, que você lava a mão após. Então, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente, o mobiliário, equipamentos, etc. Isso em relação à higienização das mãos, para reduzir o risco de infecção como uma meta de segurança do paciente. A outra meta é a redução do risco de queda. Quanto ao risco de queda, nós temos aqui o seguinte: nós temos aqui alguns fatores de risco que aumentam a possibilidade desse evento adverso. Então, o paciente, quanto mais jovem e quanto mais velho, tem um risco aumentado de queda. Paciente com agitação, confusão mental, déficit sensitivo, distúrbios neurológicos, paciente com rebaixamento de nível de consciência, paciente que está em uso de sedação, beta-bloqueador, diurético, antihipertensivo, tudo isso pode causar uma hipotensão nesse paciente quando ele vai levantar, e aí pode ocorrer a queda. Visão reduzida, dificuldade de marcha, hiperatividade, o mobiliário que está ali no quarto pode provocar queda. Riscos ambientais como baixa luminosidade, o piso está escorregadio, calçados, vestuário inapropriado, bengalas e andadores inapropriados. Tudo isso são fatores de risco que possibilitam a queda. Volta aqui um pouquinho. O controle do ambiente ele é importante também para reduzir o risco de queda. Então, realizar manutenção de grades e manter as proteções elevadas, orientar a família e o paciente para solicitar a equipe de enfermagem ou a equipe profissional para movimentação e locomoção desse paciente. Cadeira de roda, quando ela estiver fora de movimento, manter travadas as rodas. Manter camas e poltronas em posição mais baixa. Utilizar protetores de grade no caso de berço, no caso de paciente pediátrico. Identificar o piso se ele estiver em condição escorregadia. Utilizar barra de proteção nos banheiros e manter a campainha próxima do paciente.
Então essas são formas de controle do ambiente que ajudam na redução do risco de queda. Nós temos ainda a educação dos familiares e paciente. O paciente ele tem que estar educado, orientado quanto a essas possibilidades aqui de risco de queda. Isso ajuda a reduzir esse evento adverso. Avaliação do risco, ela deve ser diária. Vamos ver aqui, ó. Avaliar o risco diariamente, desde a admissão até a alta. E aí esse paciente ele vai ser classificado em baixo risco, moderado ou alto risco, conforme esses fatores de riscos aqui relacionados. Isso aqui vai ser o determinante para classificar o risco de queda desse paciente. Outra forma de reduzir o risco de queda é aqui, ó. A identificação visual. Colocar uma pulseira no paciente. Isso serve para alertar a equipe multidisciplinar e garantir a continuidade da assistência. Pulseira de cores diferentes, como eu disse, ou identificação do quarto do paciente. Nós vamos ver uma ilustração aqui mais para frente. Em relação aos riscos que nós vimos logo abaixo, tem intervenções que são direcionadas para cada risco. Quem quiser receber isso, é só me enviar um e-mail que eu vou deixar no final aí da apresentação. Envie um e-mail e eu vou encaminhar para vocês essas intervenções relacionadas a cada risco, correto? Então, a idade, como nós vimos, paciente muito jovem e o paciente... Espera um pouquinho, perdi aqui um pouco. Aqui, ó. Nós estávamos falando aqui sobre a redução do risco de queda e as intervenções direcionadas para cada risco, para cada fator de risco. Então, idade. Abaixo de 5, acima de 65, o risco de queda é maior. O paciente já caiu alguma vez? Esse paciente, ele tem necessidade de sair para ir no banheiro, tomar banho? É o paciente idoso, já caiu? Ele está fazendo uso de medicação? Quais são as intervenções direcionadas para cada risco desse? Qual a intervenção que pode ser feita no caso da mobilidade do equilíbrio prejudicado? Então é só enviar um e-mail e eu vou enviar para vocês, encaminhar as intervenções direcionadas para cada risco. E temos as condições especiais, que é a hipoglicemia, a hipotensão postural, cardiopatia e outras condições. Correto. A outra meta é a identificação correta desse paciente. Tem essa lei aqui, ó, é uma lei estadual, ela é do estado de São Paulo e ela fala um pouco sobre a identificação correta do paciente. O paciente ele deve ser identificado corretamente e ainda traz alguns direitos desse paciente no período de internação. É muito bacana procurar e ler essa lei aí, quem tiver curiosidade. A identificação correta de medicamentos, hemoderivados, exames laboratoriais, procedimentos, tudo isso ajuda a reduzir riscos de eventos adversos relacionados com a identificação errada. Então, por exemplo, o paciente foi mudado de leito, aí chega o pessoal da hemoterapia, da agência transfusional. E aí você vai, quem que vai receber o sangue? É o senhorzinho, o tiozinho que está lá no quarto 2 à esquerda. Aí o seu colega mudou esse paciente de leito. Então, aí é um evento adverso que ocorre por falta da identificação, né? E a identificação correta com 2 marcadores. O que é isso? Um exemplo disso. O nome e o registro. Então, sempre conferir, por exemplo, um hemoderivado. Verifica o nome e o registro desse paciente. Correto?
Outra meta de segurança do paciente é a comunicação efetiva. Então, por exemplo, chegou um resultado de exame, esse resultado está muito alterado. Então, fazer a comunicação efetiva desse resultado. Procedimentos, diagnósticos. Um exemplo aqui de comunicação que não é eficaz: o paciente tem que estar de jejum, tem que entrar em jejum para fazer uma endoscopia logo cedo pela manhã. E o serviço de nutrição não é comunicado. Então, houve um erro aí de comunicação, o paciente comeu e suspendeu esse procedimento para verificar qual é o diagnóstico. E tudo isso aí interfere na segurança do paciente. Uma dica para fazer com que a comunicação seja eficaz é o escrever e ler de volta. Isso aqui acontece, é muito importante quando você recebe uma ordem verbal ou um contato telefônico, um resultado de exame está muito alterado. Então você vai lá, escreve e lê de volta para confirmar a informação recebida. E tem também essa sigla aqui, é uma sigla do inglês, o SBAR. Essa sigla, ela significa isso aqui, situação, o que está acontecendo, o background seria o fundo, o cenário, o caso. A avaliação, qual que é a sua observação sobre o problema, e a recomendação, o que você solicitaria diante desse problema. Então, assim, de forma dinâmica, essa sigla que ajuda na comunicação eficaz seria dessa maneira. O que está acontecendo? Então você vai chegar e informar da seguinte maneira: doutor, sobre o paciente José Pereira, ele está internado no setor XYZ, ele está apresentando uma intensa dispneia. Ele tem 80 anos, ele está no 3º dia de internação por insuficiência cardíaca e tem histórico de AVC e IAM. Eu observei intenso esforço respiratório, ele está apresentando sinais vitais X e acredito que possa ser um edema agudo. E eu recomendo que eu solicito que esse paciente seja avaliado o mais breve possível. Então, assim, de forma dinâmica, essa é uma representação de uma comunicação eficaz sobre uma situação do que está acontecendo com o paciente. Você comunica de forma objetiva. Melhora a comunicação e aumenta a segurança do paciente. Sobre medicamentos de alta vigilância, a definição desses medicamentos são os que possuem grande risco de provocar algum dano ao paciente quando administrados equivocadamente. Quem quiser, envia para mim um e-mail que eu vou deixar disponível no final desse vídeo, e é só solicitar a lista desses medicamentos de alta vigilância, eu encaminho para vocês, ok? E em relação a esses medicamentos, o importante para aumentar a segurança do paciente é implantar controles. E esses controles podem ser os seguintes: identificação e rotulagem diferenciada, armazenamento e estocagem em local restrito e apropriado, diferenciação dos medicamentos com nomes parecidos, rótulos e embalagens semelhantes. Ok? Então essa é uma medida para aumentar a segurança do paciente em relação aos medicamentos de alta vigilância. Quanto às cirurgias em local de intervenção, procedimento e paciente correto, para aumentar a segurança desse paciente, nós temos o seguinte: marcação do local antes da realização do procedimento. Isso ajuda a evitar erros em membros, órgãos duplos, dedos. Então a gente direto vê aí no noticiário, foi operado lado contrário, né? Se possível, envolver o paciente nessa marcação. Você avisa para o paciente, a cirurgia vai ser aqui. Aí quando ele perceber que está sendo feita marcação no local errado, vai dar o grito. E tem o time out. O time out, em tradução livre, significa tempo esgotado, mas nada mais é do que uma avaliação final, onde certifica-se que o paciente, o local e o procedimento é aquele ali mesmo. Verifica também os equipamentos, os materiais, sangue, hemoderivados. O ideal é que esse time out seja feito antes da anestesia, para que o paciente possa participar.
Aí algumas ilustrações sobre a comunicação efetiva, controle de medicamentos. Aí uma foto do timeout. Correto? Ok. Então a apresentação eu fiz aqui em esquema de mapa mental, que isso ajuda a gravar, a memorizar. Correto? Eu ainda não verifiquei questões de prova específicas sobre segurança do paciente, sobre núcleo do paciente, sobre núcleo de segurança do paciente. Eu já vi assim, casos isolados assim, sobre higienização das mãos, mas eu organizei aqui algumas questões para ajudar na fixação desse conteúdo. E se algum dia cair na prova, esse é um tema que está sendo muito comentado, vai ajudar aí na hora da prova. Então vamos lá. É correto afirmar que, para a identificação efetiva do paciente, recomenda-se a utilização de 2 marcadores distintos, nunca o leito do paciente? Bom, tem a ver com o que nós vimos aqui. Parece que é a certa. Para a identificação efetiva do paciente, recomenda-se a utilização de 2 marcadores distintos, correto. Podendo ser o leito do paciente? Não, isso aqui está errado. A identificação do paciente deve ocorrer a critério do profissional, antes dos procedimentos invasivos, administração de medicamentos e transfusões sanguíneas. A identificação do paciente deve ocorrer somente antes dos procedimentos invasivos e anestésicos? Não, ela deve ocorrer antes de qualquer procedimento. A identificação efetiva do paciente recomenda-se a utilização de 2 marcadores distintos, nunca o leito do paciente. Correto. Letra A. Vamos no próximo. Em relação à comunicação efetiva, somente os resultados de exames muito alterados devem ser confirmados com a prática ler e escrever? Somente os resultados de exames muito alterados? Não, qualquer informação relevante e importante. A prática do escrever e ler de volta, as práticas do escrever e ler de volta podem contribuir para evitar equívocos no entendimento de informações passadas por telefone? Tá certo essa aqui. A sigla SBAR é uma forma estruturada de comunicação, utilizada para confirmar os resultados de exames de laboratório? Não, é uma forma estruturada de comunicação utilizada para melhorar a segurança do paciente e manter uma comunicação eficaz, não somente resultados de exame de laboratório. Nenhuma das alternativas anteriores. Não, a correta, acredito que é essa letra, a segunda aqui. Em relação à segurança no uso de medicações, medicamentos de alta vigilância são os mais caros para a instituição e o seu uso deve ser restrito? Isso aqui nós não vimos falar nada disso aqui anterior. A identificação de medicamentos com embalagens e rótulos parecidos é necessária somente para profissionais recém-formados? Não, é para qualquer profissional. Medicações de alta concentração, como cloreto de potássio concentrado injetável, podem estar facilmente disponíveis desde que haja um processo de contágio a cada plantão? Não vimos falar nada disso. Medicamentos de alta vigilância são medicamentos que possuem grande risco de causar um dano significativo ao paciente. Essa aqui é a opção correta. A lavagem das mãos é uma atitude bastante eficiente para a proteção do profissional e prevenção de infecções. Para sua efetividade, devemos considerar a aplicação correta da técnica de higienização das mãos? Eu acredito que é essa, mas vamos ver o resto. O uso de álcool gel sempre quando tivermos sujidade aparente? Não. Lavar as mãos somente se tossirmos ou espirrarmos? Também não. Lavar as mãos no mínimo 2 vezes no plantão? Não ouvimos falar nada disso. É a primeira opção. O timeout é um método utilizado como barreira para a prevenção de erros de procedimentos. O seu objetivo principal é realizar a marcação do membro a ser submetido ao procedimento,
realizar uma avaliação final do paciente correto, o local e o procedimento são identificados. Isso aqui é o seguinte: realizar uma avaliação final do paciente correto e o local e o procedimento são identificados. Verificar se todos os exames pré-operatórios foram realizados no prazo de até 6 meses antes da cirurgia? Não. Confirmar com o paciente se este foi orientado quanto aos riscos e alternativas de tratamento? Não. Correta é essa segunda aqui, ó. São intervenções de impacto para o controle e redução do risco de queda. Educação do paciente, acompanhante, controle do ambiente e avaliação de risco? Parece ser essa. Avaliação de risco, identificação visual e lavagem das mãos? Não. Lavagem das mãos não tem a ver com risco de queda. Controle do ambiente, sim. Intervenção nos fatores de risco, sim. Time-out tem a ver com a cirurgia. Aquela verificação final para evitar erros. Intervenção nos fatores de risco, lavagem das mãos, avaliação de risco? Não, lavagem das mãos aqui não. A correta sobre risco de queda é essa aqui, ó. Ok, o gabarito segue aí, é só conferir. E quem quiser receber mais exercícios, basta solicitar pelo e-mail rafaelvale@topaprendizado.com.br e solicitar também aquela lista de medicamentos de autocontrole e vigilância. Eu vou enviar para vocês. Eu fiz um curso e aí eu recebi um material bem bacana. E também vou enviar por e-mail as intervenções de enfermagem relacionadas a cada fator de risco sobre o risco de queda. Ok, é isso aí. Muito obrigado. Quem quiser inscrever no canal, é só seguir aqui a seta, clicar mais ou menos aqui assim. E aí você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo para você acompanhar. E também só compartilhar, e o e-mail segue logo abaixo aí, rafaelvale@topaprendizado.com.br. Muito obrigado.